Um homem que viveu para a fé e para fazer o bem. O Museu de Arte Sacra de São João del Rei homenageia o Monsenhor Sebastião Raimundo de Paiva com uma exposição que reúne artigos pessoais e relíquias que recordam sua vida e seu trabalho. Padre Paiva como nós o chamávamos, né? Na intimidade da igreja e tudo, padre. Ele fazia questão muito disso, de ser o Padre Paiva. Monsenhor é título, é uma coisa mais honorífica, então ele gostava das coisas mais simples. O Padre Paiva foi um marco na vida de São João del Rei, não só da igreja local, como da cidade de São João del Rei. O Padre Paiva ele não tinha limites nem fronteiras. Era um homem de Deus, homem que viveu pela igreja, acreditava na igreja e viveu por ela até os últimos dias de sua vida. Dentre as peças expostas, se encontra uma batina utilizada pelo Monsenhor em seu dia a dia. Além disso, é possível viajar no tempo com fotografias, objetos pessoais e até mesmo um testamento escrito à mão pelo religioso. Então são objetos pessoais, objetos da vida dele sacerdotal, como por exemplo a batina, bastante zurrada, que ele usava constantemente. O Padre Paiva nunca tirou a batina, mesmo depois da reforma do concílio, permitindo que os padres andem, né, à paisana, como se diz, ele nunca aceitou isso. Então nós, funcionários, nunca o vimos sem batina, mesmo que dentro da casa paroquial. Mesmo que dentro de horário de recreação dele, de descanso dele, ele já saía do quarto com a sua batina. Sempre muito tosca, bastante zurrada mesmo, às vezes suja, porque braço, enfim, ele nem mexia com muitas coisas, e sempre com a sua batina. Então a batina está aí exposta. Alguns objetos, era um homem muito carinhoso, então ele gostava muito de Natal. Tem um presépiozinho exposto aqui nessa pequena prévia dessa exposição. Objetos tais como o cálice da sua ordenação, que a família presenteou a ele. Algumas comendas das várias que ele recebeu ao longo da vida, mas que ele nunca fez questão de ostentar. Uma das relíquias expostas é uma peça de Nhá Chica. Monsenhor Paiva foi o responsável por encontrar seu batistério e iniciar o processo de beatificação. Quando abriu-se o processo da beatificação da Nhá Chica, sanjoanense, o primeiro passo para o processo ser aberto é o batistério. Se não é batizada, não é cristã, não faz parte da nossa igreja. Então, foi sondado de Monsenhor Paiva, ele observou muito os arquivos e nada encontrando. Uma bela tarde, como ele mesmo gostava muito de relatar isso, ele atendendo no escritório paroquial, chegou um rapazinho, um menino mesmo, com uma caixa na mão, dizendo ser uma encomenda para Padre Paiva, mas que teria que ser pago uma taxa do envio daquela caixa. Padre Paiva, curioso, o que tem aí dentro? São papéis velhos. Padre Paiva, um historiador nato, gostava de história, desse tipo de coisa, correu os olhos assim e viu que eram páginas de um livro de batizados. Bom, o pai pagou a tal taxa que o rapaz exigiu e o menino sumiu, o rapazinho sumiu. Com muita calma, depois o Padre Paiva, observando aqueles documentos, ele ficou pasmado. Era o registro do batizado da Nhá Chica. A exposição é uma prévia de um espaço dedicado ao religioso no Museu de Arte Sacra. O projeto já existe, vai ser desmembrado uma pequena sala aqui, uma pequena mesmo, sala deste museu, dedicada ao Monsenhor Paiva. E isso é para que fique perene a memória do Monsenhor Paiva, que com o tempo não se apague. A gente vai passando, nós convivemos com ele, vamos passando, e as pessoas que vêm agora não o conheceram pessoalmente. Então é isso, é proporcionar ao povo de São João del Rei, ao povo da paróquia do Pilar, a constante memória de Monsenhor Paiva, para que ele nunca caia no esquecimento. Monsenhor Paiva nasceu em São João del Rei e em 1953 se tornou sacerdote. Dedicou sua vida à igreja e obras sociais. Faleceu em 2014, mas continua vivo na memória e na história de São João del Rei. Ele ordenou-se e veio trabalhar na paróquia do Pilar. Então, era um primo dele, Monsenhor Almir, pároco do Pilar, e ele veio como ajudante do Monsenhor Almir, ainda novo, bastante rapaz. Logo, o Monsenhor Almir se ausentou e ele assumiu a paróquia do Pilar como pároco. E aí foi a vida inteira como pároco do Pilar.
Então eu, já estou aí com meus 50 anos, fui batizado por ele. Então o Monsenhor Paiva é uma referência mesmo para o povo de São João del Rei, quer os mais novos, quer os mais velhos. E o mais interessante da vida do Padre Paiva é que ele não se limitava só à igreja. O Padre Paiva tinha um senso de caridade tremendo. Então, fundador de várias obras sociais, fundador de uma creche, fundador de vários núcleos de assistência na Paróquia do Pilar, sobretudo na periferia do Alto das Mercês, da Rua do Ouro e do Senhor dos Montes, que até então pertencia ao Pilar, e também o Museu de Arte Sacra. Então aí você vê que a vida dele é muito mesclada entre arte, religião, cultura e essa parte social, preocupado com o bem-estar do mais necessitado.